Louvado seja o nome do Senhor. Vamos logo mais para adiante para a gente meditar mais. Glória a Deus, aleluia. Verso 40, aí verso 40, coloca aí. Mas Pedro fazendo a sair, presta bem atenção. Mas Pedro fazendo a sair, a todas pôs-se de joelhos e orou, e levantando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Pedro estava só. Pedro mandou que todas saíssem. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes nós queremos, às vezes, ficar só? Toda honra e glória a Deus. Porque às vezes nós oramos. Aleluia. Eu não sei se a igreja já observou, quando eu oro por uma pessoa que está enferma, ou quando eu vou celebrar a ceia, eu tenho o costume certeiro de fazer. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo ele me indica eu fazer. Às vezes eu estou orando, eu digo: Senhor, eu uno a minha fé com a igreja, com todos. Amém, igreja? Eu uno a minha fé, nós unimos a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há momentos que nós queremos, os milagres também acontecem quando nós estamos só. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro pediu que ela saísse. Pedro disse: Sai, vocês são servos de Deus, vocês eram amigos de Tabita. Dá um tempo aí que eu quero ficar aqui só eu e ela, e eu sei que o meu Deus vai fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor nesta hora. É só confiar. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Diz a palavra de Deus: se tu creres, tudo é possível que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Louvado seja Deus. E ele pediu que saísse. Eu quero ficar só. Louvado seja Deus. E uma coisa me chama muita atenção nesta palavra, nesta passagem: a simplicidade de Pedro. Não sei se eu estou enganado, mas a Bíblia diz que Pedro se ajoelhou. Se ajoelhou. E eu tenho um costume comigo, que toda vez que eu vou pregar aqui, eu e minha esposa, eu já vi algumas pessoas também fazendo. Se ajoelha. Deixa o Espírito Santo falar por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, aleluia. Amém, igreja? Deixa o Espírito Santo falar com a igreja. Louvado seja Deus. Senhor, olha para mim. Senhor, louvado seja Deus. Eu não sou nada. Ou melhor, eu sou pequeno. Perdão, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta hora, Senhor, me curvo diante de ti. Espírito Santo de Deus, me usa a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? O tempo já se passa, louvado seja Deus. Vamos mais para frente. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho. Presta bem atenção, de joelhos. Se colocou de joelhos. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluias. Amém, igreja? Eita, Deus maravilhoso. Às vezes, com milagre, para os milagres acontecer, às vezes não. Tem que ser assim, para os milagres acontecer nas nossas vidas, prodígios, nas nossas vidas, na nossa casa, por onde quer que nós andamos. Louvado seja Deus, nós temos que se curvar. Nós temos que se humilhar.
humilhar diante do Senhor. Louvado seja Deus. Quantas e quantas vezes eu não já pedi para esse presbítero, para este aqui, para o irmão, Deus e mais, às vezes eu fico aqui de joelho, coloco as mãos em cima de mim. Eu dirijo esta igreja, mas pelo querer de Deus. O dono desta igreja chama-se Jesus. O grande desta igreja chama-se Jesus de Nazaré, louvado e agradecido ao nome dele. Amém, igreja? Sempre falo, não sou melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a cada dia eu diminua e o meu Deus cresça. Louvado seja o nome do Senhor na minha presença, na nossa presença. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro se ajoelhou. Louvado seja Deus, se curvou. Senhor, aqui quem vai ressuscitar essa mulher é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez que ele fez uma oração desta forma. Quem vai trabalhar, quem vai ressuscitar é o Senhor, não eu. Eu não posso nada, mas o Senhor pode. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amém, querido? E tudo que nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção de Deus e pedir para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Para Ele entrar em providência, para Ele fazer um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? A gente vê a história do centurião de Cafarnaum. Ele ali, quando se apresentou para Jesus, ele disse: Senhor, o meu criado em casa, paralítico, já doente. Aí Jesus disse: eu irei e me darei saúde. Quando Jesus se aproxima, ele disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será sarado ou curado. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Amém, igreja? Eu não sou digno, eu tenho homens ao meu dispor, eu tenho criados, e eu digo a ele: vai e ele vem, vai e a outro vem e ele vem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu me sinto pequeno na tua presença. Ou melhor, eu sou pequeno na tua presença, grande é o Senhor. Senhor, não sou digno de quem entre debaixo do meu telhado. Talvez que aquele centurião tinha uma casa muito boa, mas ele reconheceu a grandeza de Deus. E é isso que a igreja tem que reconhecer, a grandeza do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? E sem Deus nós não somos nada. Deixa Deus operar nas nossas vidas. Nós somos dependentes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade, que eu já vou parando por aqui. Louvado seja Deus. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor, muitos se converteram. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu sempre falo, me deparo com pessoas às vezes que tem pessoas que me chamam de pastor, e tem outro que ouve e diz assim: há quanto tempo o senhor estudou para ser um pastor? Eu digo: eu estudei pouco tempo para me ser um pastor. Muito pouco tempo. O senhor fez teologia? Eu digo: fiz, mas o básico. Eu não sou doutorado em teologia. Agora eu quero que sempre o Espírito Santo me guie e me ensine dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala que aquele que quiser sabedoria, peça ao Espírito Santo, peça a Deus e não aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser guiado sempre pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém, igreja? O homem muito sábio que pregava a palavra
o apóstolo Paulo. Deus conosco. A Bíblia nos narra, louvado seja Deus, que ele falava: há muita letra, mata, mas o que edifica é o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? E para nós termos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos que trabalhar com retidão de coração, na presença de Deus, em tudo que nós vamos fazer, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui a palavra: Tabita estava cheia de boas obras e esmolas que ele fazia. Deus se agradava do comportamento dela. Eu peço para a igreja, eu aconselho a igreja, e esta palavra é para mim também, é para nós, que nós somos a igreja. Vamos andar, louvado seja Deus, com retidão de coração, trabalhar, deixa Deus se agradar de ti, deixa Deus se agradar de mim, deixa Deus se agradar do teu ministério, louvado seja o nome do Senhor, dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na tua vida, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Da glória. A Bíblia nos narra que Deus entrega maravilhas para quem agrada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos meditar aqui, Felipe, no livro de Jeremias. Coloca aí, prepara aí para mim mostrar aqui. A igreja. Louvado seja Deus. Capítulo 27 de Jeremias, versículo 4 em diante. Lhes dará uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor, Deus, falando, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, olha a grandeza dele, ó. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu queria que a igreja lesse esse versículo 5 comigo, vamos repetir. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido. E os dou a quem me agrada, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Nós temos que abrir o nosso coração, trabalhar com honestidade, louvado seja Deus, que Deus vai nos abençoar, louvado seja Deus, que Ele passe a se agradar de nós. Amém, igreja? Ele abençoa aquele que Ele se agrada, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, porque essa história é mais... Deus se agradou de Nabucodonosor. Na época, essa história fala. E eles estavam questionando. Agora, depois que Nabucodonosor se exaltou, que ele não reconheceu que aquele grande poder era dado por Deus, Deus fez com que ele comesse aqui, para ele se humilhar, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós impedimos que os milagres, os prodígios, essa maravilha de Deus acontecer sobre nós, por causa do nosso sinal de grandeza. Louvado seja Deus, que mostra para Deus, conquista o coração de Deus com a tua humildade. Deus se agrada dos humildes, louvado seja o nome do Senhor. Deus tira do monturo, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113, louvado seja Deus, Salmo 113. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao nosso Senhor Jesus. Verso 4 em diante. Exaltado está, 113, verso 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas estrelas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, seja alegre mãe de filhos
Louvai ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o nosso Deus grande, louvado seja o nome do Senhor. Que se curva para ver o céu, a grandeza do nosso Deus. E às vezes nós impedimos, às vezes, os milagres e as maravilhas de Deus. Quantas e quantas pessoas a gente não vê, a dirigentes de obras pagando rio de dinheiro para a pessoa pregar dentro de 50 minutos, 40 minutos, ou para a pessoa cantar 2, 3 hinos. A pessoa, o homem às vezes exalta o homem. Nós temos que exaltar é a Deus, que a pessoa que faz isso, ele está exaltando o homem. Será que Deus está recebendo o louvor de uma pessoa assim? Que cobra um rio de dinheiro para pregar a palavra dele ou para cantar para ele? Amém, igreja? Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos cantar aquele hino.